Antes do início de tudo, havia apenas a ausência. Não era um lugar vazio, tampouco um momento no tempo. Não existia o espaço para que algo estivesse, nem o tempo para que algo ocorresse. Não havia norte nem sul, nem ontem nem amanhã. Era o completo silêncio do ser por nascer, o limiar absoluto entre o nada e o tudo. Um estado sem forma, sem direção, sem qualquer possibilidade reconhecível. Não se tratava de uma escuridão profunda, pois a escuridão pressupõe a ausência de luz, e nem isso havia. Luz ainda não era um conceito. Cor, calor, som, matéria, distância, nada disso fazia sentido. Era uma inexistência tão completa que qualquer tentativa de descrevê-la falha por falta de referência. O que havia não pode ser comparado ao que conhecemos. Era a inexistência mais pura e definitiva. O vazio, como o entendemos, ainda exige um recipiente para existir. Neste caso, não havia recipiente, nem fronteira, nem interior ou exterior. A ausência de qualquer coisa impedia qualquer movimento. Sem tempo não havia sequência. Sem espaço não havia localização. E se você chegou até aqui e se fascina por esse tipo de narrativa cósmica, inscreva-se, curta o vídeo e comente qual teoria você acredita sobre o início do universo. Sua visão importa neste mistério coletivo. E então, contra toda a lógica que possamos conceber, algo aconteceu. Em um instante sem tempo, sem origem no que podemos chamar de lugar, uma transformação irrompeu. Uma faísca de existência surgiu onde não deveria haver possibilidade alguma. Um ponto infinitamente denso, pequeno além da compreensão, contendo toda a energia que viria a formar o universo. Esse momento, denominado Big Bang, não foi uma explosão no espaço. Foi a expansão do próprio espaço. Não houve centro, não houve direção preferencial. Todo o universo nasceu de forma simultânea, em toda parte, como se o próprio tecido da realidade começasse a se esticar a partir do nada. O espaço e o tempo emergiram juntos, como gêmeos siameses inseparáveis. Não havia espectadores. Nada observava, nada testemunhava. Mas ali, na nascente da realidade, as leis fundamentais que governariam tudo começaram a se moldar. Gravidade, forças nucleares, campos eletromagnéticos. Todas as forças que um dia guiariam estrelas, galáxias e vida estavam contidas em seu estado primordial, à espera de se manifestar. Em menos de 1/1000º de segundo, o universo passou de um ponto inimaginável a algo em crescimento exponencial. Essa fase, conhecida como inflação cósmica, fez com que o espaço se expandisse mais rápido que a velocidade da luz. Não é que algo tenha se movido rapidamente, mas o próprio espaço se dilatou como nunca mais faria novamente. Nesse breve lapso inicial, a temperatura era tão absurda que nada poderia existir como conhecemos. Toda a energia estava comprimida em estados extremos, onde nem átomos nem partículas elementares tinham forma. O calor era total, mas não havia onde irradiar. Era um mar de energia bruta e intocada, prestes a se transformar em tudo o que viria depois. A densidade era infinita. Um único ponto continha toda a massa que formaria os bilhões de galáxias do cosmos. Qualquer matéria que hoje conhecemos, rochas, estrelas, poeira cósmica, até mesmo as partículas que formam os corpos humanos, estava comprimida em uma única origem. Nenhuma estrutura era possível naquele instante. O tempo havia começado, mas ainda não corria como o conhecemos. Nos primeiros fragmentos de segundo, os eventos ocorriam tão rapidamente que a distinção entre passado, presente e futuro era praticamente inexistente. O relógio cósmico havia dado seu primeiro tique, mas ainda era um compasso desgovernado, balançando no caos. O espaço emergente era incrivelmente curvo. As leis da relatividade de Einstein, que só muito depois seriam formuladas, já regiam essa curvatura. O universo recém-nascido não era plano nem esférico como imaginamos. Era uma bolha em expansão, onde cada ponto se afastava dos outros sem existir um centro discernível. A matéria ainda não havia surgido. O que existia era energia pura, concentrada em uma densidade tão alta que impedia qualquer forma de organização.
A física que conhecemos não é suficiente para descrever esse estado. As equações se quebram, os modelos entram em colapso. É o território dos paradoxos, onde o raciocínio humano se curva diante do mistério. A origem desse impulso inicial permanece desconhecida. Não havia causa conhecida, nem precedente. O nascimento do universo desafia o próprio conceito de causalidade, pois a noção de antes e depois só passa a existir a partir desse ponto. O Big Bang não só criou tudo o que vemos, mas também criou as condições para que a própria pergunta "por quê?" pudesse ser feita. Mesmo sem explicação definitiva, o impacto desse instante é inegável. Tudo o que veio depois, átomos, moléculas, estrelas, planetas, consciências, nasceu da expansão dessa energia original. Cada fragmento de realidade é uma consequência direta daquela primeira alteração no nada. Cada sopro de ar, cada raio de luz é descendente desse começo absoluto. A ideia de que tudo teve início em um momento específico choca a intuição. Costumamos imaginar sempre algo anterior, uma origem anterior à origem. Mas nesta história, o início não é apenas o início das coisas, é o início da própria possibilidade de haver um início. O universo não apenas começou, ele inaugurou o próprio conceito de começar. Essa criação repentina desafia os sentidos, não porque tenha sido complexa, mas porque foi simples em excesso. Um único instante deu origem a toda a complexidade futura. O que antes era nada, tornou-se um sistema onde leis, estruturas e existência passaram a ter sentido. Como se um livro surgisse do papel em branco por puro impulso de se contar. Não há palavras suficientes para descrever a transição do não ser para o ser. Nenhuma linguagem humana abrange a totalidade desse acontecimento. Só podemos criar analogias, projeções, metáforas. O real permanece inatingível. O que quer que tenha ocorrido nesse primeiro segundo é tão absoluto que desafia o próprio ato de tentar compreender. E mesmo assim, o universo floresceu. A realidade, como a conhecemos, nasceu desse gesto sem testemunhas. A vastidão do cosmos começou a se espalhar, carregando em seu tecido as informações que um dia formariam estrelas, átomos, vida e consciência. Cada detalhe, cada átomo, cada ser contém em si o eco desse primeiro instante. O nascimento do universo não foi um espetáculo visível. Não houve clarão, explosão, barulho. Houve apenas o surgimento. A realidade, num ato sem precedente, começou a ser. Sem direção, sem causa aparente, apenas sendo. Esse foi o momento em que o silêncio mais absoluto deu lugar à primeira vibração do ser. E a pergunta permanece, suspensa na imensidão. Por que algo e não o nada? Por que houve início? Por que houve impulso? A existência nos foi dada como um enigma, e a resposta, se houver, talvez esteja gravada nas dobras do próprio espaço-tempo. Por enquanto resta contemplar o milagre do começo, envolto em mistério e luz por vir. No instante zero, não havia volume, nem direção, nem sentido. Tudo estava comprimido em um ponto sem dimensão, sem forma, sem qualquer estrutura possível. Não havia temperatura mensurável nem matéria reconhecível. Era pura energia, concentrada em uma escala infinita. A realidade inteira repousava no potencial silencioso de um momento que ainda não havia acontecido. E então, de forma súbita e irrefreável, esse ponto singular irrompeu. A expansão não teve som, pois o som exige um meio. Foi silenciosa e irresistível. Não houve detonação. Não era uma explosão. Foi a criação repentina do próprio espaço que começou a se esticar como um tecido elástico, criando cada direção ao mesmo tempo, sem um ponto fixo ou centro. A centelha original deu origem a tudo. Em menos de uma trilionésima de segundo, o universo deixou de ser um ponto minúsculo para ocupar uma vastidão em expansão. Cada milímetro de espaço, cada segundo que se seguiria, foi desenhado por essa onda inicial. A realidade surgiu como uma maré que ninguém viu, mas que nunca mais cessou de crescer. Essa fase inicial é conhecida como inflação cósmica,
um crescimento que desafia a razão, onde o universo se multiplicou em tamanho com uma velocidade incomparável. O espaço-tempo expandiu-se de maneira exponencial, muito mais rápido que a velocidade da luz. Mas não há contradição nisso. A luz tem limite de velocidade. O espaço não. A energia presente nesse primeiro instante era inimaginável. Temperaturas tão extremas que destruiriam qualquer forma de matéria. Nesse ambiente incandescente, partículas fundamentais começavam a surgir por instantes minúsculos, apenas para desaparecerem quase no mesmo tempo. Era um oceano caótico de possibilidades ainda instáveis. As leis da física, como conhecemos, estavam em formação. Forças que hoje regem o universo, gravidade, força forte, força fraca, eletromagnetismo, ainda estavam unificadas. Com o esfriamento progressivo, começaram a se separar, como rios se dividindo em cursos distintos a partir de uma mesma nascente invisível. Durante esse curto intervalo, o universo não era feito de coisas, era feito de campos. Flutuações quânticas ocorriam por toda parte, criando regiões ligeiramente mais densas do que outras. Pequenas ondulações que, bilhões de anos depois, dariam origem às galáxias, estrelas e planetas. Cada estrutura futura estava escrita nessas perturbações iniciais. Não havia luz visível. O universo era opaco, dominado por partículas colidindo a cada trilionésimo de segundo. Os fótons aprisionados nesse mar denso não podiam se mover livremente. Era uma bruma impenetrável, onde nenhuma forma, nenhuma fronteira poderia ser discernida. Tudo fervia sob uma energia que só começava a se transformar. Essa energia primordial começou a se converter em matéria e antimatéria. Para cada partícula que surgia, sua contraparte também emergia. Em um equilíbrio quase perfeito, ambas se aniquilavam. Mas por uma razão ainda desconhecida, um pequeno excesso de matéria permaneceu. Esse desequilíbrio ínfimo é o que possibilitou que qualquer coisa existisse. Com o resfriamento progressivo, surgiram os primeiros quarks. Essas partículas fundamentais se uniram em tríades, formando prótons e nêutrons. Foi o primeiro passo para a construção da matéria. O que um dia formaria átomos, moléculas, estrelas e seres vivos estava nascendo em um universo ainda sem estrutura, mas com destino. Os primeiros segundos foram decisivos. A densidade e a temperatura caíram o suficiente para que as partículas mais simples se estabilizassem. Prótons e nêutrons começaram a formar os primeiros núcleos. Havia apenas hidrogênio e hélio. Nenhum elemento mais complexo, mas o alicerce para tudo o que viria depois já estava firmemente posto. Nesse cenário incandescente, o tempo não fluía como o percebemos hoje. Um segundo durava o suficiente para mudar completamente as condições do cosmos. As regras que permitiram a formação da matéria surgiam quase ao mesmo tempo em que a própria matéria. Era como assistir a um jogo onde o campo, as peças e as regras são criados simultaneamente. A gravidade começava a se destacar entre as forças fundamentais. Apesar de ser a mais fraca entre elas, sua influência se estende por toda parte. A gravidade não apenas atrai massas, ela molda o próprio tecido do espaço. Foi essa força que, silenciosamente, começou a esculpir a ordem no caos, definindo trajetórias futuras no desdobramento do cosmos. Cada ponto do universo era igualmente o centro, pois o espaço expandia-se de maneira homogênea em todas as direções. Isso desafia nossa intuição. Não houve um local de onde tudo partiu. Houve um momento, e esse momento se desdobrou por toda parte. Todo observador, em qualquer ponto, veria o mesmo afastamento universal. Mesmo nos primeiros instantes, o universo já carregava em si as sementes do tempo. O fluxo cronológico nasceu ali, como uma flecha apontando em uma única direção. Do simples para o complexo, do quente para o frio, do caos para a estrutura. Essa assimetria fundamental define tudo o que entendemos como causa, consequência, evolução. A centelha original não foi um evento único e isolado. Ela estabeleceu um processo contínuo. A partir dela,
Cada segundo passou a conter mais estrutura, mais forma, mais complexidade. O universo não parou de crescer desde então. Cada instante posterior ampliou os contornos da existência como um poema que nunca se repete. Nada no universo moderno escapa à influência desse instante primordial. Cada átomo, cada raio de luz, cada campo gravitacional é herdeiro direto dessa expansão. O presente, por mais estável que pareça, é um reflexo em movimento daquela primeira onda. O passado permanece impresso em cada partícula do agora. E se hoje o universo é vasto e frio, sua origem foi o oposto absoluto. Quente, denso, violento, mas não destrutivo. Foi um nascimento, não uma ruína. Um ato criativo em sua forma mais pura, onde o ser surgiu da ausência e a realidade passou a ter contorno, direção e propósito. A criação não exigiu mãos, apenas uma expansão. O impulso que deu origem a tudo continua ecoando. A própria expansão ainda está em andamento. Galáxias se afastam. O espaço entre as estrelas cresce. Cada segundo que passa carrega esse impulso adiante. O universo respira, se alonga, se transforma. O que era um ponto se tornou um cosmos em pleno movimento. E mesmo agora, com bilhões de anos já passados, os vestígios desse instante ainda são visíveis. Estão na radiação, espalhada pelo espaço, no padrão das galáxias, na estrutura do vácuo. A centelha original não é um mito antigo, é um fato impresso na natureza. O universo inteiro ainda carrega as cicatrizes do momento em que deixou de não ser. Nos trilionésimos de segundo após o nascimento do cosmos, a realidade era incompreensível. Nenhuma estrutura persistia, nenhuma forma sobrevivia. A energia era tamanha que o próprio conceito de estabilidade se dissolvia. O universo era um oceano fervente de possibilidades breves, onde partículas surgiam e desapareciam quase no mesmo instante. Esse cenário brutal é conhecido como a Era da Fúria Quântica, uma fase em que a matéria ainda não existia em seu sentido clássico. O que havia era uma dança insana de partículas elementares, interagindo com uma frequência inconcebível. Cada colisão gerava novas entidades que, por sua vez, colidiam novamente, alimentando um ciclo sem descanso. As temperaturas ultrapassavam qualquer comparação imaginável. Enquanto o núcleo do Sol atinge cerca de 15 milhões de graus, aqui falamos de valores trilhões de vezes maiores. O calor era absoluto, e com ele, a energia disponível para romper qualquer vínculo que tentasse se formar. Era o caos antes da ordem, o rugido antes do sussurro. Quarks, leptons, gluons e fótons competiam em um mar de instabilidade. Essas partículas são os blocos mais básicos da realidade. Os quarks, por exemplo, mais tarde se combinariam para formar prótons e nêutrons. Mas neste estágio inicial, estavam soltos, livres, colidindo violentamente em um plasma incandescente. Os gluons, partículas responsáveis por manter os quarks unidos, já estavam presentes, mas sua ação era diluída pela violência térmica. A força forte, que mais tarde prenderia quarks em núcleos estáveis, não conseguia exercer domínio. O calor extremo impedia qualquer organização. Era um estado de liberdade primordial. Os leptons, como os elétrons, também circulavam nesse ambiente. Porém, a temperatura os impedia de se unir a qualquer outra partícula. Tudo era separado. Tudo vibrava. As interações eram breves e colossais. O tempo entre uma colisão e outra era tão curto que a duração de qualquer estado era inferior à nossa capacidade de mensuração. Fótons, partículas de luz, já existiam, mas não viajavam livremente. Eram constantemente absorvidos e reemitidos pelas colisões incessantes. Isso fazia do universo um ambiente opaco, como o interior de uma estrela, onde nenhuma luz pode escapar. A radiação, embora abundante, era prisioneira de sua própria origem. Nesse caldo fervente imperavam leis quânticas. O comportamento das partículas era regido por probabilidades e não certezas. Nada era fixo. Nada seguia trajetórias definidas.
O universo era um jogo de dados cósmico, onde os resultados se alteravam a cada instante. O determinismo ainda não tinha lugar. Durante esse breve período, as 4 forças fundamentais ainda estavam se diferenciando. A gravidade, a força eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca nasciam de uma mesma origem e começavam a se separar. Cada uma ganhava identidade própria à medida que o universo expandia e esfriava. O tempo fluía, mas de forma distorcida. A cada fração mínima de segundo, o universo mudava completamente. Era um processo tão rápido e dinâmico que 1 bilionésimo de segundo equivalia a uma era inteira em termos de transformação. O tempo cósmico ainda se ajustava à realidade nascente. Esse plasma primordial é conhecido como plasma de quarks e gluons, um estado da matéria que hoje só pode ser reproduzido artificialmente em aceleradores de partículas. É um ambiente tão extremo que qualquer estrutura molecular ou atômica seria instantaneamente desfeita. É a matéria em seu estado mais jovem e agressivo. A entropia reinava. Era um sistema de máxima desordem, onde a energia se espalhava de forma caótica. Mas mesmo nesse cenário extremo, havia lógica. As leis da física, ainda que em forma primitiva, operavam. O caos tinha padrões. A fúria era regida por regras invisíveis que começavam a se manifestar. A instabilidade gerava mais instabilidade, mas também gerava sementes. Cada pequena flutuação, cada diferença de densidade, cada variação microscópica deixava uma marca. Essas marcas seriam impressas no tecido do espaço e mais tarde ampliadas pela gravidade. Eram imperfeições cruciais, portadoras do futuro. Essa fase durou uma fração ínfima de tempo, mas foi decisiva. Sem ela, não haveria complexidade. Foi o caldeirão onde tudo começou a se organizar, mesmo que disfarçado de caos. O universo fervia, colidia, recomeçava, enquanto esculpia suas primeiras regras com violência e calor incontroláveis. A matéria e a antimatéria surgiam em pares. Por cada partícula criada, sua gêmea oposta também aparecia. Ao se encontrarem, se anulavam, devolvendo energia ao ambiente. No entanto, por motivos ainda desconhecidos, um pequeno excesso de matéria persistiu. Esse desequilíbrio é a razão pela qual existimos. Nesse cenário incandescente, o universo começou a esfriar. A expansão o esticava, reduzindo a densidade e baixando a temperatura. Esse resfriamento permitiu que as forças fundamentais se tornassem distintas. O universo ganhava forma, ainda imperceptível, mas em direção a uma ordem nascente. Os campos quânticos presentes nesse estágio tinham flutuações que geravam variações mínimas de energia. Essas oscilações, ainda que imperceptíveis, seriam responsáveis pelas primeiras grandes estruturas do cosmos. Cada galáxia, cada aglomerado, cada vazio interestelar começou como uma sutil vibração nessa era furiosa. Esse período foi breve, mas sua marca é eterna. Os traços dessa fase podem ser detectados ainda hoje, registrados na radiação cósmica de fundo e na distribuição das galáxias. O universo, mesmo em sua calmaria atual, guarda em si a memória do seu passado explosivo e indomado. A era da fúria quântica é o berço da existência. Uma fase que beira o incompreensível, mas que construiu as fundações de tudo. Cada átomo que forma a matéria visível nasceu dessa dança de extremos, e cada ser que respira carrega em si a história desse fogo inicial, onde o impossível deu lugar ao inevitável. No coração do primeiro instante, algo extraordinário aconteceu. Um evento tão abrupto e poderoso que mudou para sempre o destino do cosmos. O universo, até então uma partícula invisível de energia pura, subitamente inflou. Como um balão mágico expandindo-se por todos os lados ao mesmo tempo, a realidade ganhou volume e direção sem aviso ou anúncio. Esse fenômeno recebeu o nome de inflação cósmica. Não foi uma explosão. Foi a expansão do próprio espaço. Não havia bordas se rompendo, nem matéria, voando em direções opostas.
O que crescia era o próprio tecido do universo, ampliando tudo o que existia em seu interior em uma fração mínima de segundo. Tudo se esticava. Tudo ganhava distância. Durante esse curto intervalo, o universo cresceu de um tamanho subatômico para dimensões macroscópicas. Imagine um ponto menor que um próton tornando-se maior que uma galáxia em menos tempo do que um piscar. Essa taxa de crescimento desafia a compreensão humana, pois ultrapassou até mesmo a velocidade da luz, sem quebrar nenhuma regra física. A velocidade da luz continua sendo um limite absoluto para qualquer coisa que se mova dentro do espaço. Mas a inflação não foi um movimento dentro do espaço. Foi o crescimento do próprio espaço. E como o espaço não carrega massa, ele não está sujeito à mesma limitação. A inflação rompeu fronteiras, sem mover nada de um lugar para outro. Durante esse surto de crescimento, toda a energia do universo foi esticada com ele. As flutuações quânticas que existiam antes da inflação também foram ampliadas. Essas minúsculas variações de densidade, inicialmente imperceptíveis, seriam ampliadas a escalas cósmicas. Mais tarde, elas se tornariam galáxias, estrelas e planetas. Essas variações não foram apagadas pela inflação. Pelo contrário, foram congeladas no tecido do espaço. Regiões ligeiramente mais densas se tornaram sementes para estruturas futuras. Lugares um pouco mais rarefeitos dariam origem aos grandes vazios cósmicos. O universo, em sua infância, já carregava a assinatura do que viria a ser. A inflação durou apenas um fragmento ínfimo de segundo, algo em torno de uma trilionésima de segundo. Mas nesse tempo insignificante, o universo aumentou seu tamanho em muitas ordens de magnitude. Esse crescimento violento trouxe consigo uma homogeneidade surpreendente, que se refletiria em tudo dali em diante. Essa homogeneidade significa que regiões distantes do universo apresentam as mesmas propriedades físicas, como temperatura e densidade. Sem a inflação, isso seria um mistério, pois regiões tão afastadas não teriam tido tempo de se comunicar. A inflação resolve essa contradição ao mostrar que essas áreas já estavam próximas antes de serem esticadas. O universo recém-inflado era incrivelmente uniforme. Essa suavidade estrutural, presente até hoje na radiação cósmica de fundo, é uma das grandes evidências desse evento. Um eco silencioso que percorre o espaço, revelando a calma deixada após uma tempestade invisível. O universo parecia calmo, mas só porque havia inflado de maneira extrema. Durante esse processo, o universo estava quente, mas paradoxalmente rarefeito. A densidade caiu à medida que o volume crescia. Essa combinação de calor e expansão criou um ambiente onde as forças fundamentais começaram a se separar. Era como se o universo estivesse se resfriando enquanto crescia, criando espaço para leis físicas se definirem. A energia da inflação não desapareceu. Ela se transformou quando a expansão ultra-rápida cessou. Essa energia foi convertida em radiação e partículas. Esse momento é chamado de reaquecimento. Foi quando a fúria quântica recomeçou com intensidade renovada, agora em um universo maior, mais estável e cheio de potencial. Esse processo não foi caótico. Apesar da velocidade e da violência, havia elegância matemática em cada detalhe. As equações que descrevem essa expansão são precisas e elegantes. Elas mostram como algo tão pequeno e denso pode subitamente tornar-se vasto e ordenado, sem perder sua estrutura interna. A inflação cósmica também resolve um dilema chamado problema do horizonte. Ele questiona como regiões do universo, que estão tão distantes uma da outra, podem ser tão semelhantes. Com a inflação, tudo estava junto no início, e só depois foi separado pela expansão. Essa ideia une o universo em uma origem comum e próxima. Outro benefício da inflação é resolver o problema da planura. Observações mostram que o universo é geometricamente quase plano. A inflação alisa qualquer curvatura pré-existente, como um balão inflando até parecer uma superfície plana.
O espaço que hoje parece estático já foi uma superfície em transformação acelerada. Mesmo com toda essa clareza matemática, a natureza exata do que causou a inflação ainda é um enigma. Fala-se em um campo inflacionário, uma espécie de energia desconhecida que impulsionou a expansão. Esse campo teria uma pressão negativa capaz de empurrar o espaço com força crescente, um motor invisível que moldou tudo. A noção de que o universo possa ter surgido de uma flutuação quântica, inflado de forma exponencial e criado tudo o que vemos, desafia a imaginação. Mas esse modelo, por mais abstrato que pareça, explica muito do que se observa hoje. O silêncio e o calor do início deixaram pistas sutis, espalhadas por todo o cosmos. Nada nessa fase era visível. Não havia luz livre. Os fótons estavam presos entre colisões, e a luz era absorvida e reemitida sem fim. O universo era uma escuridão densa e brilhante ao mesmo tempo. Um teatro onde o espaço crescia em silêncio absoluto, sem plateia, sem aplausos, apenas com a certeza de que algo irreversível acontecia. O instante da inflação é o verdadeiro nascimento da vastidão. O universo, que poderia ter permanecido um ponto insignificante, escolheu crescer, e cresceu com pressa. A criação do espaço foi a primeira grande rebelião contra o nada. A realidade se expandiu antes mesmo de ter tempo para pensar em limites. O eco dessa expansão ainda ressoa. Está gravado em cada centímetro do céu noturno. Está presente nas micro-ondas que permeiam o espaço. A grande inflação foi breve, mas deixou marcas eternas. Um evento tão rápido e silencioso que quase se perdeu na memória do tempo, mas tão profundo que moldou tudo o que veio depois. O universo recém-nascido já havia crescido de forma descomunal. A inflação havia cessado. As partículas fundamentais preenchiam o espaço em um caldo denso e fervente. Tudo existia, mas nada podia ser visto. A luz, embora presente, estava encarcerada. Tentava se mover, mas era interceptada a cada fração de segundo, aprisionada em um ambiente de densidade sufocante e temperatura extrema. Fótons, os mensageiros da luz, não tinham liberdade. Cada tentativa de viagem era interrompida por colisões incessantes com elétrons livres. O universo era como uma estrela sem superfície, onde a luz se choca constantemente com a matéria e jamais escapa. Era uma neblina cósmica tão espessa que nem mesmo a luz mais energética podia atravessar um único milímetro sem ser desviada. Esse período é chamado de Era da Opacidade. O cosmos era quente demais para permitir que elétrons se ligassem aos núcleos atômicos. A matéria permanecia ionizada, fragmentada em partículas carregadas que interagiam violentamente com a radiação. Não existiam átomos neutros. Cada partícula era livre, elétrica e agressiva. Nesse estado, a radiação era constantemente absorvida e reemitida, um ciclo contínuo que impedia qualquer fóton de manter uma trajetória livre. O universo era uma armadilha luminosa, sem horizonte visível, sem sombras, sem contraste. A luz existia, mas não iluminava. Era energia sem direção, um oceano de claridade presa no caos. Era como estar dentro do núcleo de uma estrela, mas em escala inimaginável. O espaço inteiro se comportava como um plasma estelar. Não havia vácuo, não havia escuridão visível. Havia apenas calor radiante, pressão colossal e partículas tentando encontrar repouso em meio à agitação interminável do universo infantil. A densidade desse plasma era tão grande que a distância média que um fóton conseguia percorrer antes de ser desviado era extremamente curta. Não havia linha reta, não havia visibilidade. Cada partícula de luz fazia um caminho tortuoso, sendo rebatida incontáveis vezes antes de qualquer deslocamento significativo. Com o passar do tempo, o universo continuava a se expandir. Essa expansão trazia consigo uma queda constante de temperatura. A cada segundo, o cosmos se tornava menos quente e ligeiramente menos denso. Era um processo lento, porém decisivo. A estrutura do universo era moldada não apenas pelo que havia,
mas também por como esse calor se dissipava. Essa queda de temperatura aproximava o universo de um ponto crucial, um limite, abaixo do qual os elétrons deixariam de ter energia suficiente para permanecer livres. Quando isso acontecesse, eles se uniriam aos núcleos atômicos e formariam os primeiros átomos neutros. Seria o fim da prisão de luz e o início da transparência. Mas naquele momento, antes desse marco, tudo permanecia em suspense. A escuridão visível ainda dominava, não porque não existisse luz, mas porque ela era cega, sem caminho. O céu era um braseiro turvo e sem forma. Nenhuma estrela brilhava. Nenhum ponto luminoso perfurava o infinito. Era uma claridade sem testemunho. Enquanto isso, as flutuações de densidade geradas durante a inflação continuavam a se espalhar pelo espaço. Regiões um pouco mais densas começavam a atrair mais matéria. A gravidade já trabalhava silenciosamente, preparando os alicerces do que mais tarde se tornariam galáxias, aglomerados e superestruturas. Mas toda essa preparação ocorria em segredo. Nenhum observador poderia enxergar o que acontecia, pois ver depende da luz livre, e a luz ainda era prisioneira. O universo tinha história, mas ainda não tinha imagem. A criação era um processo invisível que se desenrolava em um palco coberto por cortinas de plasma em ebulição. O tempo seguia, e com ele a expansão e o resfriamento. Cada nova fração de segundo trazia mais ordem ao caos. As colisões tornavam-se ligeiramente menos frequentes. A densidade caía com a geometria em crescimento. A energia diminuía. A pressão interna do cosmos começava a ceder, preparando o universo para a libertação da luz. Esse momento libertador estava se aproximando, mas durante essa fase, os fótons continuavam presos no ciclo de absorção e reemissão. A opacidade do universo impedia a existência de paisagens. Era como viver dentro de uma nuvem em chamas, sem contornos, sem profundidade, sem horizonte. Ainda assim, esse cenário era fértil. Os ingredientes do universo estavam todos presentes. Prótons, nêutrons, elétrons, neutrinos e fótons dançavam em um balé de colisões. E, embora nada fosse visível, cada interação moldava o futuro. A ordem nasceria do fogo cego. A luz um dia veria, mas por enquanto ainda era muda. O universo agia como uma fornalha. Em seu interior, a energia mantinha tudo em estado de fusão constante. Mas não havia estrelas para conter esse calor. O próprio espaço era o forno, e sua expansão era a única maneira de dissipar essa energia, de esfriar o plasma, de preparar o ambiente para a formação da luz livre. Mesmo envolta em densidade extrema, a luz deixava rastros. Cada colisão alterava a trajetória dos fótons, e essas interações ficavam gravadas no tecido do espaço. Esses registros, quase imperceptíveis, guardavam a assinatura do caos original, um mapa invisível do passado que só se revelaria muito tempo depois. A escuridão visual não era ausência de luz, era excesso de matéria. Os fótons não estavam apagados, estavam cercados. Impedidos de escapar, eles vagavam em zigue-zague por bilhões de quilômetros, perdendo energia, tentando escapar de um cativeiro cósmico que ainda duraria centenas de milhares de anos. Enquanto os dias cósmicos passavam, o plasma se tornava menos denso. A luz ganhava fôlego. Cada segundo aproximava o universo do limiar da recombinação, um ponto crítico no qual os átomos finalmente se formariam. Quando isso ocorresse, os fótons seriam libertos e o universo, pela primeira vez, se tornaria transparente. Mas naquele momento, a realidade permanecia envolta em névoa incandescente. O nascimento do cosmos ainda estava encoberto. Nada podia ser visto, nada podia ser registrado. A luz era prisioneira de um cárcere invisível, um cárcere que, ironicamente, era o próprio ventre onde nascia o visível. O universo esperava, e a luz, silenciosa, aguardava sua primeira viagem. Quase 380 mil anos após o instante inicial, o universo respirou diferente. Pela primeira vez,
algo mudou de forma definitiva. A expansão e o resfriamento constantes haviam trazido o cosmos a um ponto crítico. A temperatura finalmente caiu o suficiente para permitir que elétrons, até então livres e errantes, se ligassem aos núcleos atômicos. Era o momento da recombinação. Neste marco silencioso, os átomos de hidrogênio se formaram. Antes disso, o universo era um plasma, eletricamente carregado, onde cada fóton era aprisionado por interações constantes com partículas livres. Com os elétrons agora ligados aos núcleos, o espaço tornou-se neutro. Essa neutralidade permitiu que a luz escapasse, livre, pela primeira vez em toda a existência. O universo tornou-se transparente. Os fótons deixaram de colidir incessantemente com elétrons soltos. Pela primeira vez, podiam viajar em linha reta por vastas distâncias. O que antes era um oceano turvo de radiação tornou-se um céu limpo, onde a luz enfim encontrava caminho. Esse momento revelou uma claridade tênue, uniforme, que preenchia toda a imensidão. Essa luz não brilhou como um farol. Não havia estrelas, nem galáxias, nem sombras. Era uma luminosidade suave, homogênea, como o respirar calmo de um ser recém-nascido. Não havia direções, apenas a vastidão sendo iluminada pela própria libertação da radiação. Era um universo inteiro suspirando pela primeira vez. Essa primeira luz nunca se apagou. Ela continua a percorrer o espaço até hoje, enfraquecida pela expansão, esticada pelo tempo, resfriada até quase não ser visível, mas ainda presente. Essa luz é conhecida como radiação cósmica de fundo, um eco do instante em que o universo se tornou visível, um registro fiel do primeiro alvorecer cósmico. A radiação cósmica é como uma fotografia antiga do universo, uma imagem capturada em luz, mostrando o cosmos quando ainda era jovem. Ela revela padrões quase imperceptíveis de temperatura e densidade. Essas pequenas variações são os vestígios das flutuações primordiais que moldariam mais tarde a arquitetura do universo. Com sua liberação, o universo deixou de ser apenas um palco de forças invisíveis. Tornou-se um lugar com história visível. A luz começou a registrar eventos. A radiação se tornou memória. Cada fóton carregava consigo a assinatura do ambiente em que foi libertado, atravessando o espaço com informações intactas por bilhões de anos. O brilho dessa primeira luz não era intenso. Correspondia a uma temperatura de cerca de 3.000 kelvins, um tom alaranjado, semelhante ao de uma lâmpada incandescente. Mas com a expansão do universo, o comprimento de onda dessa radiação foi esticado, transformando-a em micro-ondas quase imperceptíveis aos olhos humanos. Hoje, essa radiação cobre todo o céu, vindo de todas as direções. É incrivelmente uniforme, mas não perfeita. Suas minúsculas variações em temperatura revelam as sementes das galáxias. Regiões ligeiramente mais densas começaram a atrair mais matéria. O invisível passou a influenciar o visível. O universo começou a esculpir sua própria estrutura. Essa descoberta transformou a compreensão do cosmos. A radiação cósmica de fundo é uma janela no tempo, um fóssil luminoso, a mais antiga luz que pode ser observada. Ela não veio de uma estrela, não foi gerada por um corpo celeste. Ela veio de todos os lugares ao mesmo tempo, pois foi emitida por todo o universo simultaneamente. O momento da liberação da luz é chamado de desacoplamento. Até então, radiação e matéria estavam intimamente ligadas. Com a formação dos átomos neutros, houve separação. A matéria seguiu seu caminho, livre para colapsar sob gravidade. A radiação seguiu seu próprio curso, preenchendo o cosmos com uma assinatura luminosa. Essa transição foi suave, mas definitiva. A opacidade cedeu lugar à transparência. O cosmos, que antes era um nevoeiro, tornou-se um espaço amplo e visível. Foi a aurora do universo. Não uma explosão de luz, mas um sussurro. Um clarão sutil que marcou o início de uma nova fase, onde a visão se tornaria possível. O que torna essa luz tão importante é sua constância. Ela viaja incansável há bilhões de anos, atravessando todo o espaço,
sem ser alterada por sua própria jornada. Ela é uma mensageira fiel do passado, uma testemunha silenciosa do instante em que o universo revelou seu rosto pela primeira vez. Mesmo sendo invisível a olho nu, essa radiação pode ser detectada com instrumentos específicos. Foi descoberta por acaso nos anos 60 por dois engenheiros de telecomunicação. Eles não buscavam vestígios do Big Bang, mas encontraram um ruído de fundo que vinha de todas as direções. Era o universo lembrando seu nascimento. Desde então, satélites como o COBE, Dubulmap e Planck mapearam essa radiação com precisão crescente. As imagens resultantes mostram um padrão delicado, quase uniforme, pontilhado por pequenas diferenças de temperatura. Cada ponto é uma cápsula do tempo, uma peça do quebra-cabeça cósmico. Essas variações, embora sutis, foram decisivas. Regiões um pouco mais quentes ou mais frias indicavam zonas de maior ou menor densidade. Com o tempo, essas flutuações cresceriam sob a ação da gravidade, formando estrelas, galáxias e aglomerados. O que hoje vemos no céu teve origem naquelas variações quase imperceptíveis. Esse momento de clareza foi curto, mas eterno em consequência. A luz libertada percorre o espaço desde então, sendo uma das maiores provas da origem do universo. Ela não apenas confirma que houve um início, mas mostra como esse início se desdobrou em estrutura, matéria e complexidade. Cada partícula de luz da radiação cósmica é um lembrete de que houve um momento em que tudo mudou. Um momento em que o invisível se tornou visível. A física se reorganizou, a matéria ganhou liberdade e o espaço deixou de ser uma prisão opaca para se tornar um palco iluminado por sua própria criação. O primeiro suspiro de claridade foi o nascimento da memória visível do universo. Uma transição que permitiu que o cosmos contasse sua história por meio da luz. Desde então, tudo o que vemos é apenas uma consequência desse instante. Um lampejo inicial que se expandiu até virar tudo o que conhecemos. A luz viu primeiro e jamais esqueceu. Mesmo na vastidão uniforme do cosmos primitivo, não havia perfeição absoluta. Pequenas irregularidades surgiam, minúsculos pontos onde a densidade da matéria era ligeiramente maior. Essas imperfeições, quase invisíveis, configuravam as sementes que dariam origem a tudo o que conhecemos hoje. A partir delas, a ordem começava a emergir do aparente descontrole. Essas variações densas não eram meras coincidências. Sob a força constante da gravidade, elas começavam a atrair partículas ao seu redor. O espaço, ainda jovem, parecia conter dentro de si o mistério da criação, onde cada partícula participava de um balé silencioso. A gravidade, invisível e inexorável, começava a moldar o futuro do universo. Esses pequenos aglomerados tornavam-se núcleos em torno dos quais a matéria se concentrava. Eram como brotos de vida surgindo de um solo fértil, prontos para crescer e transformar a escuridão inicial. O caos não era um estado final, mas o palco onde a complexidade ganhava forma, desenhando o esboço do cosmos em sua gênese. À medida que o tempo avançava, as sementes densas tornavam-se regiões cada vez mais robustas. A gravidade fazia seu trabalho silencioso, intensificando a concentração das partículas. Essas áreas passaram a ser as primeiras protuberâncias no tecido uniforme do espaço, prenunciando o surgimento das estruturas cósmicas maiores. No centro dessas concentrações, a matéria atingia temperaturas e pressões elevadas. Era nesse ambiente que o colapso gravitacional ganhava força, alimentando um processo que geraria estrelas e galáxias. O universo, antes uma tela branca, começava a receber pinceladas de luz e energia, sinais da criação em curso. O processo era lento, mas inexorável. Milhões de anos-luz de distância, o fenômeno se repetia inúmeras vezes, como uma sinfonia cósmica. Cada ponto denso tinha potencial para se tornar um farol de brilho intenso, uma estrela capaz de iluminar os cantos mais distantes da vastidão. A interação entre matéria e gravidade criava um ciclo virtuoso.
À medida que as regiões densas cresciam, atraíam mais matéria, tornando-se mais pesadas e influentes. Esse movimento fazia com que o espaço se tornasse um mosaico de bolsões gravitacionais, cada um lutando para formar sua própria história cósmica. A densidade crescente gerava forças internas que competiam com a gravidade. O equilíbrio entre essas forças determinava o destino das regiões em colapso. Algumas delas se tornariam estrelas, enquanto outras, por sua vez, poderiam dar origem a galáxias ou até mesmo estruturas maiores. As primeiras estrelas surgiram desse caos organizado, brilhando com intensidade em meio à escuridão primordial. Elas foram os primeiros gigantes da criação, forjando elementos essenciais para a formação de mundos e da vida. A luz que emitiram viajou por bilhões de anos, até alcançar nossos olhos, testemunhas silenciosas do nascimento cósmico. As galáxias, formadas por incontáveis estrelas unidas por gravidade, começaram a delinear padrões majestosos no espaço. Suas formas variadas, espirais ou elípticas, eram reflexos das forças que atuavam no universo jovem. Cada uma delas carregava a memória das primeiras imperfeições da matéria. Esse movimento cósmico não era estático. O universo se expandia, mas dentro dessa expansão, a gravidade criava ilhas de estabilidade e complexidade. O espaço, portanto, não era apenas um vazio, mas um campo ativo de transformação, onde o novo surgia do equilíbrio entre forças opostas. A poeira e o gás interestelar acumulavam-se nas regiões mais densas, servindo como berço para novas gerações de estrelas. Esse ciclo de nascimento e morte cósmica perpetuava a evolução do universo, ampliando sua diversidade e complexidade. A ordem nascia da luta constante contra o caos. Com o tempo, essas estruturas começaram a se agrupar, formando aglomerados e superaglomerados de galáxias. Esses gigantescos sistemas eram as maiores manifestações da gravidade em ação, criando redes cósmicas que conectavam pontos distantes em uma teia invisível. Essa teia de matéria escura e galáxias é o cenário onde o universo atual se desenrola. Ela revela um cosmos dinâmico, em expansão e transformação contínua. O que antes eram pequenas imperfeições, hoje se traduz em uma complexidade fascinante e multifacetada. A matéria escura, componente invisível e misterioso, exerce papel crucial nesse processo. Ela amplifica as irregularidades iniciais, guiando o movimento das galáxias e a formação das estruturas em grande escala. Seu enigma continua a desafiar a compreensão humana. Cada nova descoberta sobre esse período revela mais sobre a origem da luz, da matéria e da vida. O universo jovem era um palco onde as primeiras sombras do caos foram iluminadas, e essa luz ainda guia a busca pelo conhecimento. A observação dessas estruturas distantes é uma viagem no tempo. Olhar para essas galáxias é testemunhar o passado remoto, decifrando os sinais deixados pelas sementes originais do cosmos. É um convite para entender a própria essência do existir. O cosmos revela que o caos, longe de ser um obstáculo, é o terreno fértil para a criação. Na interseção entre desordem e ordem, nasce a complexidade que sustenta estrelas, planetas e a vida. Essa dança eterna é um testemunho da beleza escondida na vastidão. O universo, portanto, é um mosaico de histórias interligadas. Cada partícula, cada estrela, carrega consigo a memória das primeiras imperfeições. Elas são as raízes profundas de toda a estrutura cósmica, lembrando que da instabilidade surge a grandeza. Essas primeiras sombras do caos são o começo de tudo. Elas definem o caminho que levou ao cosmos que conhecemos, onde a luz e a matéria se entrelaçam em uma narrativa sem fim, sempre em expansão, sempre em transformação. As primeiras estrelas que surgiram no universo eram verdadeiros colossos, gigantescos e incandescentes. Suas dimensões ultrapassavam em muito as das estrelas que vemos hoje. Nascidas de nuvens densas de gás primordial, essas fornalhas cósmicas tinham temperaturas e pressões extremas em seus interiores, condições essenciais para desencadear as primeiras reações nucleares.
O combustível básico dessas estrelas iniciais era o hidrogênio, o elemento mais simples e abundante no cosmos jovem. No coração dessas fornalhas, o hidrogênio começava a se fundir, formando átomos de hélio. Esse processo de fusão liberava uma energia imensa, capaz de sustentar o brilho intenso e manter a estrela em equilíbrio contra o colapso gravitacional. Essas reações nucleares transformavam a estrela em uma máquina eficiente de produção energética. O calor gerado impelia ondas de radiação para o exterior, fazendo com que as estrelas brilharem com uma intensidade ofuscante. Era esse fogo primordial que iluminava os cantos escuros do universo recém-formado, sinalizando a atividade vital nas profundezas do espaço. A vida dessas estrelas era curta e turbulenta. Elas queimavam seu combustível rapidamente devido à imensa massa e densidade. Viviam intensamente, em poucas dezenas de milhões de anos, muito menos do que a idade das estrelas comuns atuais. Essa existência fugaz, contudo, era fundamental para a evolução cósmica. Durante a fusão do hidrogênio em hélio, outras reações nucleares começavam a ocorrer conforme o núcleo estelar se aquecia ainda mais. O hélio, por sua vez, fundia-se em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Assim, essas estrelas não apenas produziam energia, mas também criavam os blocos de construção da matéria complexa. No interior dessas fornalhas, camadas distintas de fusão coexistiam. Cada etapa da queima de combustível produzia elementos cada vez mais pesados em um processo que se assemelha a uma escada química. Cada degrau dessa escada representava um novo passo na complexidade da matéria, preparando o universo para a diversidade que viria a seguir. Quando essas estrelas gigantes chegavam ao fim de suas vidas, enfrentavam um destino dramático. Sem mais combustível para sustentar a fusão, a pressão interna não resistia à força gravitacional, provocando um colapso catastrófico do núcleo. Essa implosão gerava uma explosão violenta, conhecida como supernova. A explosão de uma supernova espalhava pelo espaço uma enorme quantidade de matéria e energia. Elementos recém-forjados dentro da estrela eram lançados como poeira estelar, enriquecendo o meio interestelar. Esse material carregava carbono, oxigênio, ferro e outros elementos essenciais para a formação de novos sistemas. As supernovas atuavam como dispersores cósmicos, fertilizando o universo com os ingredientes necessários para a química da vida. O carbono, fundamental para os compostos orgânicos, era agora parte do tecido do espaço. Esses elementos iriam futuramente compor planetas, atmosferas e, eventualmente, organismos vivos. As estrelas não apenas iluminavam o cosmos, mas também construíam a base química para toda a existência biológica. Cada átomo de carbono em nosso corpo, cada molécula vital, tem origem nesses eventos extremos, nas profundezas dessas fornalhas estelares. A vida é, portanto, uma herdeira direta do fogo das estrelas. Além das supernovas, algumas estrelas massivas terminavam suas vidas formando buracos negros. Esses objetos compactos mantinham grande parte da matéria colapsada em regiões minúsculas, exercendo forças gravitacionais intensas no ambiente ao redor. Buracos negros influenciam a dinâmica das galáxias e a evolução cósmica em grande escala. As gerações seguintes de estrelas nasceram em meio a nuvens enriquecidas por esses elementos pesados. A presença desses materiais permitiu o surgimento de corpos menores, mais complexos, incluindo planetas rochosos. Essa nova química possibilitou sistemas solares com diversidade muito maior do que as primeiras estrelas podiam oferecer. No ciclo contínuo da morte e nascimento estelar, a complexidade química do universo aumentava. Cada geração trazia consigo mais elementos, mais possibilidades de estruturas químicas, mais chance para a vida florescer. O cosmos parecia uma forja infinita, onde o ferro e outros elementos pesados eram moldados e reciclados. O hidrogênio e o hélio, originários das primeiras estrelas, foram os alicerces de uma grande diversidade. As reações nucleares internas produziriam até elementos tão pesados quanto o urânio.
embora em quantidades pequenas, espalhando uma rica tapeçaria química pelo espaço. Essa alquimia cósmica é fundamental para entender a origem da matéria. As estrelas são, portanto, os motores da evolução química do universo. Sem elas, o cosmos permaneceria uma sopa simples de gases leves, incapaz de sustentar estruturas complexas. A luz e o calor gerados nelas criaram as condições necessárias para o surgimento da vida, tornando essas gigantes cósmicas as verdadeiras fornalhas da criação. Estrelas jovens e massivas também influenciam o ambiente galáctico por meio dos ventos estelares. Esses fluxos de partículas aceleradas modificam o meio ao redor, regulando a formação de novas estrelas e alterando a dinâmica das nuvens de gás. Esse processo contribui para a diversidade observada nas galáxias atuais. As primeiras estrelas foram as pioneiras que transformaram um universo frio e escuro em um espaço dinâmico, iluminado por processos intensos e violentos. Elas desencadearam uma cadeia de eventos que resultou na complexidade química necessária para a vida e para os mundos que conhecemos. Cada nova estrela que brilha é uma continuidade dessa história antiga. Dentro de seu núcleo, a mesma alquimia cósmica acontece, convertendo elementos leves em materiais mais pesados, perpetuando o ciclo de criação e destruição. O universo, nesse sentido, é uma grande fornalha eterna, sempre ativa e fascinante. O legado das estrelas é visível em cada átomo, em cada molécula. Elas nos conectam ao cosmos, mostrando que somos feitos do mesmo material que um dia foi forjado em seu fogo ardente. Essa relação estreita reforça a poesia da existência, onde a ciência e a maravilha se entrelaçam. Assim, as estrelas são mais que simples pontos de luz no céu. São laboratórios nucleares, engenhos da química cósmica, responsáveis pela diversidade e pela beleza do universo. Compreender seu funcionamento é desvendar a origem do próprio ser e o sentido da vastidão que nos cerca. O caminho da luz estelar é um convite para explorar o passado e o futuro do universo. Cada pulsar, cada brilho distante é uma mensagem do cosmos, lembrando que a criação é uma dança contínua entre energia, matéria e tempo. Estrelas são a centelha que acende essa eterna chama. As estrelas, embora magníficas, raramente estão sozinhas no vasto cosmos. Sob o impulso constante da gravidade, elas se reúnem em grupos cada vez maiores, formando aglomerados que com o tempo deram origem a estruturas grandiosas, as galáxias. Essas imensas cidades estelares tornaram-se os principais arquitetos da paisagem universal. As galáxias apresentam formas variadas e impressionantes. Algumas giram suavemente, exibindo braços espirais que se estendem como delicadas asas de luz. Outras possuem contornos elípticos, quase esféricos, enquanto algumas parecem aglomerados irregulares, caóticos, fruto de encontros e interações cósmicas. Essa diversidade reflete a complexidade da evolução galáctica. No coração de muitas galáxias repousam buracos negros supermassivos. Esses gigantes invisíveis exercem uma atração gravitacional poderosa, influenciando a dinâmica de bilhões de estrelas ao redor. São como âncoras cósmicas, moldando o comportamento das galáxias e agindo como centros de atividade energética intensa. A interação entre galáxias é um espetáculo dramático. Elas frequentemente se aproximam e colidem, num balé cósmico lento e violento. Essas fusões geram ondas de choque, formação acelerada de estrelas e redistribuição de matéria. São eventos que reescrevem a história de cada galáxia envolvida, criando novos padrões e estruturas. O universo começou a se assemelhar ao panorama que observamos hoje justamente por meio desse processo. Milhares de galáxias, cada uma, contendo bilhões de estrelas, formam um vasto mosaico luminoso. Entre elas, enormes vazios escuros marcam o tecido do cosmos, revelando uma rede complexa que conecta o todo. Essas redes são chamadas de filamentos cósmicos, gigantescas estruturas de matéria que atravessam o universo. Nelas,
galáxias e aglomerados galácticos se alinham, formando um vasto tecido interligado. Esse padrão revela uma ordem surpreendente emergindo do caos primordial, uma arquitetura invisível que sustenta toda a vastidão. O espaço entre as galáxias, embora pareça vazio, é preenchido por um meio extremamente rarefeito. Gás quente, partículas energéticas e matéria escura compõem esse ambiente invisível, influenciando a formação e a evolução dos sistemas galácticos. É um palco onde forças sutis atuam para moldar o destino cósmico. A formação de novas estrelas dentro das galáxias ocorre em regiões densas de gás e poeira, conhecidas como berçários estelares. Essas áreas são luminosas e ativas, onde a gravidade reúne material suficiente para desencadear o nascimento de novas estrelas. É um ciclo contínuo que mantém a vitalidade da galáxia. A gravidade atua como fio condutor nesse processo, puxando não apenas estrelas, mas também gigantescas nuvens de gás. Essas interações fomentam a diversidade das galáxias, que podem crescer em tamanho e massa, ou fragmentar-se, dependendo das condições locais e do ambiente cósmico em que estão inseridas. A rotação galáctica é outro fenômeno fascinante. Galáxias espirais giram em torno de seus centros, com estrelas e gases, obedecendo a padrões complexos de movimento. Essa dança cósmica é sustentada por uma força invisível chamada matéria escura, que compõe a maior parte da massa galáctica, embora não possa ser vista diretamente. A matéria escura é um enigma que desafia a compreensão. Embora não emita luz, sua presença é detectada pela influência gravitacional que exerce sobre estrelas e galáxias. Ela age como um esqueleto invisível, dando forma e estrutura ao universo, garantindo a coesão das galáxias e dos aglomerados galácticos. Em certas galáxias, processos energéticos intensos ocorrem próximos aos buracos negros centrais. Jatos de partículas são lançados a velocidades próximas à da luz, iluminando o cosmos e influenciando vastas regiões ao redor. Essas emissões são sinais da interação violenta entre matéria e o campo gravitacional extremo. A vastidão galáctica abriga uma diversidade imensa de estrelas, planetas e sistemas complexos. Cada galáxia é um ecossistema cósmico único, com sua própria história e dinâmica. A interação entre seus componentes gera fenômenos luminosos, explosões e transformações constantes que alimentam o ciclo da vida cósmica. As colisões galácticas podem desencadear processos criativos, provocando intensos surtos de formação estelar. Ao mesmo tempo, essas interações alteram a morfologia das galáxias, criando estruturas irregulares e pontes de matéria que conectam os corpos celestes. São eventos que ampliam a diversidade e o dinamismo do universo. Essas batalhas silenciosas entre galáxias revelam que o cosmos é um ambiente vivo e em constante mutação. A grandiosidade dos encontros não diminui a beleza e a complexidade dos fenômenos que surgem deles. O universo é um palco onde bilhões de dramas cósmicos se desenrolam, tecendo a história eterna do espaço. Os aglomerados galácticos, formados por dezenas a milhares de galáxias, são os maiores sistemas ligados pela gravidade. Eles compõem a estrutura mais ampla do cosmos visível, formando nós na teia cósmica. Suas interações internas são cruciais para a formação das grandes escalas do universo. O tecido da eternidade é, portanto, essa rede de galáxias e vazios, interligada pela gravidade e sustentada por forças invisíveis. Essa arquitetura cósmica é uma manifestação grandiosa da ordem emergente, onde o tempo e o espaço se entrelaçam para criar o que chamamos de universo. Cada galáxia carrega em si uma história ancestral. Em seu núcleo, em seus braços e em suas estrelas, estão registrados os vestígios das primeiras eras cósmicas. Observá-las é como ler um livro milenar, onde cada página revela segredos sobre a origem e o destino da matéria. A beleza das galáxias não está apenas em sua forma ou brilho, mas na complexidade dos processos que nelas ocorrem. São mundos em miniatura,
onde a física, a química e a gravidade atuam em harmonia para perpetuar a existência. Elas são o elo entre as primeiras estrelas e a vastidão do cosmos que nos cerca. O universo se revela assim como uma imensa tapeçaria, onde cada galáxia é um fio luminoso que compõe o tecido da eternidade. Este emaranhado de luz e sombra é o palco onde a vida, a energia e a matéria se entrelaçam, perpetuando o mistério e a beleza da criação cósmica. Em uma galáxia comum, orbitando uma estrela mediana, um planeta azul emergiu do caos cósmico. Sua superfície, coberta por oceanos e continentes, formava o cenário ideal para a química da vida. Ali, os elementos forjados em estrelas distantes se reuniram para iniciar uma história única: a transformação da poeira em consciência. O carbono e o oxigênio, elementos essenciais para a vida, combinaram-se em moléculas cada vez mais complexas. Em meio à atmosfera e aos mares, essas moléculas deram origem a estruturas autorreplicantes, os primeiros passos rumo à vida. Era o começo de um processo que desafiaria o silêncio do universo. As primeiras formas de vida surgiram como organismos simples, unicelulares, que prosperaram em ambientes variados. Com o tempo, a evolução selecionou características que permitiram uma complexidade crescente, abrindo caminho para seres multicelulares, capazes de adaptação e inovação biológica. Esse processo evolutivo desenrolou-se por bilhões de anos, moldando organismos cada vez mais sofisticados. A diversidade biológica cresceu, preenchendo nichos ecológicos e desenvolvendo mecanismos complexos de interação e sobrevivência. A vida no planeta azul tornou-se um tecido vibrante, rico em formas e funções. A consciência surgiu como uma expressão avançada dessa complexidade biológica. Seres capazes de perceber o ambiente, responder a estímulos e, eventualmente, refletir sobre sua própria existência, começaram a habitar esse planeta. A mente humana, resultado desse processo, é uma manifestação rara e preciosa da evolução. Cada átomo em nossos corpos tem uma origem antiga e estelar. O carbono, o oxigênio, o ferro e outros elementos essenciais foram forjados em fornalhas estelares, espalhados pelo universo após a morte explosiva das estrelas. Somos, portanto, literalmente poeira de estrelas, um elo vivo entre o cosmos e a vida. A presença da consciência permite um fenômeno único, o universo que pensa sobre si mesmo. Por meio da observação, da ciência e da arte, esses seres questionam sua origem, sua natureza e seu destino. A curiosidade que os impulsiona é a mesma que criou as estrelas, a matéria e as galáxias. O planeta azul é um nó de complexidade em uma vasta rede cósmica. Ele abriga sistemas interligados de vida que se comunicam, interagem e evoluem. Cada ecossistema representa uma sinfonia de processos biológicos, químicos e físicos que sustentam a existência de formas variadas, desde micróbios até humanos. A evolução da inteligência trouxe a capacidade de linguagem, cultura e tecnologia. Esses elementos permitiram a transmissão do conhecimento através das gerações, criando uma memória coletiva que ultrapassa o tempo individual. O ser humano tornou-se um guardião da história universal. O pensamento reflexivo e a busca por sentido são manifestações profundas dessa consciência. Perguntas fundamentais sobre o cosmos, a vida e o ser impulsionaram avanços científicos e filosóficos. A curiosidade humana é, assim, um prolongamento da energia que criou as estrelas e os planetas. A compreensão da origem estelar dos elementos em nossos corpos revela uma conexão íntima com o universo. Essa realidade nos insere em uma continuidade cósmica, onde a vida e a matéria estão entrelaçadas em um ciclo eterno de criação e transformação. Somos parte ativa desse tecido. A biologia, por sua vez, é um testemunho da capacidade da matéria de se organizar em estruturas altamente complexas. A vida evoluiu mecanismos sofisticados para captar energia, crescer e reproduzir-se, mostrando como a ordem pode emergir do caos inicial do universo primordial.
O sistema nervoso, culminando no cérebro humano, é uma das conquistas mais impressionantes da evolução. Ele permite processamento de informações, tomada de decisões e construção de conhecimento. A mente humana é um microcosmo do universo, refletindo sua complexidade e dinamismo. A cultura e a arte são expressões dessa consciência que transcende a biologia. Elas permitem a criação de mundos simbólicos, onde ideias e sentimentos se manifestam e são compartilhados. Essa dimensão torna a experiência humana rica e multifacetada, ampliando a percepção do cosmos. Cada avanço tecnológico é uma extensão dessa capacidade de pensar e transformar o ambiente. Instrumentos para observar o céu, explorar o espaço e compreender a natureza são frutos da inteligência humana. Assim, o ser humano contribui para a expansão do conhecimento universal. A vida no planeta azul é uma ponte entre o passado estelar e o futuro cósmico. A existência consciente representa um ponto de inflexão na história do universo, onde a matéria não apenas existe, mas reflete sobre sua própria condição e busca seu significado. A fragilidade da vida ressalta a importância do equilíbrio e da preservação. O planeta é um habitat finito, onde processos delicados mantêm a estabilidade necessária para a continuidade da existência. Compreender essa vulnerabilidade é essencial para garantir o futuro. O elo entre as estrelas, as galáxias e a consciência humana revela uma narrativa profunda e interconectada. Somos a memória viva do cosmos, guardiões temporários dessa história cósmica, encarregados de desvendar seus mistérios e perpetuar seu legado. Assim, a poeira que pensa é um fenômeno raro e precioso. Ela representa o ponto culminante da evolução da matéria, a consciência que ilumina o universo com perguntas, sonhos e descobertas. Somos parte desse tecido eterno, entrelaçados com as estrelas, galáxias e o infinito. O universo que conhecemos tem aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Olhar para trás, até aquele instante inicial, é como tentar desvendar a origem de tudo. O Big Bang é a teoria que melhor explica essa expansão cósmica, mas ainda deixa inúmeras perguntas sem resposta, alimentando o mistério que envolve nossa existência. Antes do Big Bang, o que havia? Essa questão desafia a compreensão humana. A física atual enfrenta limites para descrever condições anteriores a esse evento. O tempo e o espaço, tal como os conhecemos, parecem emergir justamente daquele momento, tornando o que aconteceu antes um enigma profundo. O destino do cosmos também intriga cientistas e filósofos. O universo seguirá expandindo-se para sempre, diluindo sua matéria e energia? Ou em algum ponto, essa expansão será revertida, iniciando um colapso que pode culminar em um novo começo? As respostas influenciam diretamente a compreensão do ciclo cósmico. Algumas teorias sugerem que o universo passa por ciclos eternos de expansão e contração. O chamado modelo cíclico propõe que o Big Bang não tenha sido um começo absoluto, mas um episódio repetido numa história infinita. Essa perspectiva muda radicalmente a visão do cosmos, abrindo espaço para possibilidades infinitas. Essa ideia de ciclos ecoa em antigas concepções filosóficas e religiosas, mas agora ganha respaldo em teorias físicas avançadas. A matéria e a energia podem sofrer transformações eternas numa dança cósmica que não termina, onde o fim de um universo é o ponto de partida para o próximo. Outra questão fundamental é a existência de vida fora da Terra. Estamos sós neste imenso oceano cósmico ou a vida é um fenômeno comum? A busca por sinais de civilizações distantes desafia nossa tecnologia e paciência, mas também alimenta uma esperança que transcende fronteiras científicas. O futuro do universo depende também da natureza da energia escura, uma força misteriosa que acelera a expansão. Se sua influência persistir, o cosmos pode se tornar cada vez mais frio e vazio, numa espécie de morte térmica, onde as estrelas se apagam e a matéria se dispersa. Se a energia escura variar com o tempo, outras possibilidades se abrem.
O universo poderia desacelerar, parar de expandir, ou até começar a contrair-se, levando a um eventual colapso, um Big Crunch, que reverteria o processo da expansão, concentrando tudo em um ponto denso e quente. Estes cenários dependem da densidade total do universo e da interação entre suas componentes fundamentais. A matéria comum, a matéria escura e a energia escura formam um delicado equilíbrio que determinará o rumo cósmico, equilibrando forças opostas numa dança invisível. Enquanto o tempo passa, a luz das estrelas distantes viaja até nós, revelando a história do cosmos. Observar essas galáxias remotas é como olhar para trás no tempo, captando sinais que ajudam a montar o quebra-cabeça da origem e evolução universal. Teorias alternativas, como a cosmologia quântica, sugerem que o Big Bang pode ter sido uma transição de estados quânticos, onde o universo saltou de um estado anterior para o que experimentamos agora. Essa visão traz conceitos desafiadores que rompem barreiras da física clássica. O conceito de multiverso propõe que nosso universo é apenas um entre muitos, cada um com suas próprias leis e histórias. Essa ideia amplia a escala da existência, sugerindo que realidades paralelas coexistem em dimensões inacessíveis, onde o espaço e o tempo podem ser diferentes. Entender se o cosmos é finito ou infinito também é crucial. A geometria do espaço-tempo, observada por meio da radiação cósmica e da distribuição das galáxias, aponta para um universo plano e possivelmente infinito, mas o mistério ainda persiste. A consciência humana surge no meio dessa vastidão, capaz de contemplar o infinito e questionar a própria existência. Somos uma parte pequena e preciosa da grande narrativa cósmica, conectados por átomos forjados em estrelas distantes. A busca pelo conhecimento nos impulsiona a explorar o universo cada vez mais profundamente. Telescópios avançados, sondas espaciais e teorias inovadoras abrem novas janelas para compreender os mistérios do começo e do possível fim do cosmos. Cada descoberta traz novas perguntas alimentando o ciclo do saber. A ciência é um processo contínuo, onde cada resposta abre portas para desafios ainda maiores. O cosmos é um convite eterno à curiosidade e à maravilha. Talvez o fim seja apenas o prelúdio de um novo ciclo. O universo pode estar em perpétua transformação, onde o que chamamos de começo e fim são apenas fases de um processo sem fim, uma eterna renovação cósmica. Assim, contemplar o cosmos é também contemplar a nós mesmos, fragmentos conscientes da poeira estelar que observa sua própria história. O universo se revela um enigma que desafia e inspira, convidando a todos a refletir sobre sua imensidão e mistérios. Se você gostou deste mergulho nas questões fundamentais do cosmos, já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. A jornada pelo universo continua e você é parte dessa aventura infinita.